Maio de 2011, data que já entrou para a história. O chefe da rede terrorista Al-Qaeda, o mentor dos atentados de 11 de setembro de 2001, Osama Bin Laden, foi morto pelos Estados Unidos no Paquistão. O que isso significa? Como vão ficar as relações do Ocidente com o Oriente? Perguntas que lanço agora para o professor doutor em Relações Internacionais e em Terrorismo, Reginaldo Nasser. Professor. O mundo amanheceu diferente após os ataques terroristas no dia 11 de setembro de 2001. Mas é importante destacar que até então, o maior atentado terrorista nos Estados Unidos foi praticado por um norte-americano, veterano das Forças Armadas, McVeigh, que em 1995 explodiu um prédio em Oklahoma, causando centenas de mortes. Tais ações suscitam uma série de questões. O que é o terrorismo? O terrorismo deve ser diferenciado de outras formas de violência, como a guerra e o crime? O Estado pode praticar o terrorismo? Que tipo de pessoas se tornam terroristas e por quê? Quais fatores funcionam como um estímulo para o terrorismo? Quais são as consequências do terrorismo? Como os governos geralmente respondem ao terrorismo? O terrorismo é um fenômeno que é fácil de reconhecer, mas difícil de definir. Apesar de existir inúmeras definições de terrorismo, é possível dizer que o terrorismo é um método psicológico, inspirador de repetidas ações violentas, empregadas por indivíduos, grupos clandestinos ou Estado, por razões políticas, segundo as quais, ao contrário do assassinato, os alvos diretos da violência não são as principais metas. As vítimas são geralmente escolhidas ao acaso ou de forma seletiva, como alvos simbólicos de uma população. A violência contra as vítimas é usada para manipular o alvo principal, transformando-o em um objeto de demandas ou de intimidação. O terrorismo é ao mesmo tempo um instrumento de luta e uma consequência do conflito entre os Estados e as suas sociedades. Foi utilizado durante a Revolução Francesa, quando houve as execuções em massa na guilhotina, a fim de intimidar os inimigos do regime e impor obediência ao Estado. Após a Guerra Civil nos Estados Unidos, em 1865, veteranos confederados criaram a Ku Klux Klan e passaram a usar o linchamento, assassinatos e atos de intimidação para subjugar os ex-escravos. Durante as chamadas Guerras de Libertação Nacional, povos que tiveram suas terras ocupadas por estrangeiros também utilizaram atentados terroristas contra os ocupantes. Certa vez, um terrorista de nome Holly Halla criou uma milícia armada em seu país. Distribuiu armas, explodiu bombas e incitou a violência, que resultou em milhares de mortos. Foi preso e condenado à prisão perpétua. Anos depois, tornou-se mais conhecido como Nelson Mandela. Cumpriu pena, foi posto em liberdade, elegeu-se presidente em 1991 e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Trata-se de um caso único? De forma alguma. Outros terroristas também receberam o Nobel, como o judeu Menachem Begin e o palestino Yasser Arafat, que tiveram como causa a criação de um Estado para os seus respectivos povos. Ambos explodiram bombas, mataram civis e espalharam pânico. Após anos de lutas, estabeleceram uma trégua no conflito que ajudaram a começar. Todavia, é importante observar que, agindo contra seus próprios cidadãos, como no caso dos regimes totalitários, ou contra outros povos durante as guerras, o Estado matou e torturou muito mais pessoas e violou muito mais as regras do direito do que os seus inimigos não estatais. Infelizmente, o terrorismo constitui uma parte importante da história da humanidade, sendo praticado por estados, indivíduos ou organizações. É encontrado em toda e qualquer região do mundo, independentemente da religião, do regime político ou da cultura adotada. Por isso mesmo, precisamos compreendê-lo melhor, para que possamos combatê-lo com maior eficiência e justiça.